Fala galera, bem-vindos a mais um Escuta Tech. Hoje eu tô aqui feliz pra caramba com um baita cara sênior aqui de uma empresa maravilhosa que vem crescendo muito, que é a SkyOne. O Bruno Custódio, diretor de vendas, diretor comercial. Bem-vindo, cara. Obrigado, Vini. Muito legal. E aqui no Escuta Tech hoje, galera, a gente vai falar não só do técnico, do código, da programação, enfim, né? A gente vai falar muito de estratégia de negócio. O Bruno vai trazer insights aqui extremamente valiosos para você que quer fazer a migração do técnico para um estratégico, enfim, ou da área comercial para um nível de senioridade altíssimo, né? Então hoje o Bruno vai dar uma aula pra gente, galera. E Bruno, pra gente começar aqui, de fato, né, antes de entrar e mergulhar no profissional, me fala um pouquinho de você, cara. Assim, quem é você, de onde você veio, me conta a tua história. Quando você encontra um mergulhador, ele fala que a vida dele é entre os tempos de superfície, que é os intervalos de mergulho, né? Hoje mergulho é uma paixão que eu tenho, né? Desses meus 44 anos de vida, um filho, 10 anos de SkyOne, um dos meus grandes prazeres é mergulhar e fotografar, né? Então hoje é um dos meus hobbies. Eu tô indo agora semana que vem para uma viagem internacional super bacana, uma semana mergulhando com tubarões. Uau, nas Bahamas. Caramba. E o que isso linka, né, com a vida do Bruno, com o trabalho do Bruno, que é a aspiração de desafios, é a busca do novo. Então, quando eu falo que nos meus 44 anos de vida, eu sempre busquei sair e procurar coisas novas experiências. E a SkyOne foi uma delas, né? Uma empresa que tinha poucos meses de fundação, empresa nova, jovem, e que tinha um grande objetivo que era crescer e se tornar um unicórnio, né? Passados-se 12 anos de empresa, com mais de 25 mil clientes em 35 países, com uma plataforma que une cloud, cibersegurança e dados, né? A gente não poderia estar mais feliz com o sucesso dela. E agora continua com crescimento ali em torno de 50% ano a ano. Uau! Com 3 fundos de investimento. Então, de fato, muita coisa aconteceu. Lá a gente brinca, Vini, que contamos de 7 em 7 anos. Ou seja, a gente vive anos de cachorro lá na SkyOne. Então, muito legal. São 500 famílias que a gente cuida, né? 500 colaboradores. Uau! Então, são números expressivos lá. Quanto tempo tem a empresa? A empresa tem 12 anos. 500 colaboradores. 500 legal. Colaboradores, é isso aí. E você, nesse mundo, né, corporativo tecnológico, tá há quanto tempo? Olha, desde os meus 22 anos. Então, a gente olha de 2002 para cá, então dá mais ou menos ali 22 anos de tecnologia na veia. Então, tive toda a transformação das empresas, né, para o que elas são hoje, obviamente, né? Que legal, cara. E como que você define o papel tecnológico, né, na superação dos desafios empresariais, né? Compartilha com a gente um exemplo prático. A gente via antigamente tecnologia muito voltada como uma ferramenta de trabalho das pessoas dentro de uma corporação, né? Era um mal necessário. Ou seja, eu precisava ter o modem DSL para funcionar a internet, eu precisava ter o meu computador para poder operar a minha empresa. Então, ela era o mal necessário, ela era vista como custo, né? Hoje em dia isso mudou. Hoje tecnologia está dentro do negócio das empresas. Hoje uma empresa que não tem um CTO, por exemplo, não tem um CIO com uma cadeira no conselho, é uma empresa que não está utilizando o máximo da internet, o máximo que a tecnologia pode trazer para ela, né? Então hoje, quando você pega esse contexto, tecnologia de fato é algo que transforma as empresas. Só que tem um ponto, né? Hoje a gente tem muita coisa no mercado, a gente tem tecnologia para tudo, mas qual a tecnologia correta? Qual a estratégia correta? Então, isso é algo que precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado dentro de cada corporação. Como que é o dia a dia de vocês para entender qual que é a estratégia correta, né? Enfim. Olha, a gente ao longo do tempo angariamos, né? A gente contratou uma série de executivos de mercado que tivessem esse viés, né? Então, tem um dueto que é super importante, que é pessoas, né? Então, você precisa ter mentes pensantes, mentes que executem, ao mesmo tempo que você traga o que há de melhor da tecnologia para dentro da sua empresa. Então, é uma combinação, a gente brinca de homem e máquina, né? E quando você olha no dia a dia as ferramentas que a inteligência artificial vai trazer para as empresas, né? Que é algo tudo muito novo. A gente fala que a inteligência artificial parece que nasceu com o ChatGPT, mas ela vem de muitos anos para trás, décadas inclusive. Só que agora, de fato, está se tornando realidade por conta do processamento de dados, né, em larga escala.
Então, quando você junta esses dois mundos, da velocidade da tecnologia e de cabeças que executam, de fato você tem ali os ingredientes perfeitos para construir uma estratégia vencedora. Seja olhando interno de crescimento, seja transformando o mercado lá fora, as empresas que estão aí esperando novas soluções. Que legal, muito legal. Você já passou por bastante coisa, né? Já. Nessa carreira. Que dica que você dá, assim? Quais as 3 principais dicas que você dá para essa galera que quer se tornar um executivo comercial, um diretor comercial, um empreendedor? Porque, de fato, você entrou lá no começo da empresa, né? Sim, total. Foi 5ª pessoa? Isso, mais ou menos. Eu brinco que eu sou 007, que eu fui o 7 na folha de pagamento da empresa. São 4 fundadores. Você fundou também a empresa, enfim. Praticamente. Né? Praticamente. E essa galera, hoje, por exemplo, né, eu converso com bastante gente, e essa galera quer, de fato, empreender e ser o 07, o 05, whatever, ali, né, os iniciais. E quais dicas você dá para essa galera que quer empreender, né? Acho que dicas importantes procure o seu product market fit, ou seja, você tem que achar o produto ideal para trabalhar no mercado. Só que você não pode procurar isso olhando para dentro da sua empresa. Você tem que se apaixonar por um problema lá fora. Então se pergunte a todo instante, qual problema que eu preciso resolver lá fora? O que eu preciso resolver dentro do meu cliente? Seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, qual problema precisa ser resolvido? Uma vez que você tem um problema, você precisa começar a construir a solução. Então, quem são as pessoas ao seu redor e de mercado que você de fato pode vender uma jornada a médio e longo prazo? Não é sobre você dar um retorno para um profissional, um colaborador, ali com 6 meses. Não, é uma jornada, uma longa caminhada. Quem são as pessoas que de fato estão a fim de empreender com você, né? Se tornarem sócios da sua operação? E ao mesmo tempo, obviamente, é você já começar de uma forma enxuta, ou seja, de uma forma com bastante eficiência. Empresas morrem no meio do caminho porque elas não são eficientes. Então, se você já não busca essa eficiência desde o início, a tal da frugalidade, você acaba tendo uma chance maior de ter um problema financeiro e até quebrando a empresa ao longo do tempo. Então, são algumas dicas que eu dou, uma parte financeira, da parte de eficiência, uma parte do de produto, tem uma parte de pessoas também, que é muito importante, que é você saber exatamente quem são os seus sócios, quem são as pessoas que vão estar do seu lado, né? Para que, de fato, a jornada ela aconteça de forma organizada. E muita resiliência. Muita. É muito importante você buscar as pessoas lá fora que vão te dar mentoria, vão te dar as informações, vão te dar o coach adequado para que você, de fato, descubra os atalhos do mercado. Tem muita informação por aí. A internet é super abundante. Só que as informações, de fato, valiosas são aquelas que são feitas para você. Então, você ter uma boa mentoria, você saber com quem você está lidando, ali, pessoas de referência, faz toda a diferença quando a gente fala em termos de startups. Muito legal. Então, só resumindo aqui, né? Fluxo de caixa, entrada e saída é extremamente importante, a gente precisa, né, olhar muito para isso. Isso. Ter a linha a linha ali. Isso. Né, o produto perfeito ali para o teu cliente, qual dor você vai resolver do teu cliente no dia a dia. Né? E mentoria, né, e resiliência, obviamente. Né? Seja resiliente, porque não vai ser fácil. É isso aí. Né? E a questão de produto é mais o produto, de novo, sem olhar para dentro de casa. Mas olhar qual que é o problema que ele vai resolver. Entendeu? Hoje, quando você vê, a vida média de um produto é cada vez menor. Por quê? Porque o mercado é cada vez mais dinâmico. Então, você precisa ter muita adaptabilidade nesse cenário. Você não pode achar que um produto está feito, está pronto, aquilo vai resolver. Não. Daqui a pouco você vai ter que fazer um shift para outro lugar, uma outra versão do produto para seguir uma outra linha, por exemplo. Então é muito importante estar atento a esses sinais. Legal. E aí, mentoria que você comentou, né? Eu vou falar um pouquinho. Galera, a gente criou, na verdade, um programa de mentoria para os executivos que estão vindo aqui, né? E os que de fato querem dar mentorias, né? Então o executivo vem e libera algumas horas da agenda para mentoria, e nós temos um time que cuida desses horários disponíveis, né? Então, se você quer ter mentoria com os executivos que aqui vêm, então tá vindo o vice-presidente da RAP, né? A galera da CIMED, tá vindo uma galera forte assim, né? Também. E se você quer ter mentoria com essa turma que vem aqui, dá uma olhada no link aqui ou acessa lendtech.com.br. Você vai conversar com os caras mais experientes e sêniores do mercado, tá? Isso é valioso e importante. É uma dica muito boa, Bruno. Eu
demorei muito para entender que isso é extremamente importante, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. E quais características que você considera importante, né, para você, ou essencial, para você construir um time imbatível de vendas, né, de alto desempenho? Como que você faz isso? Eu acho que quando você constrói um time de vendas, você tem que estar conectado em toda a jornada desse time, desde o momento do recrutamento. Você tem um bom recrutamento muito alinhado aos valores da empresa, né? Ou seja, o que a empresa quer de fato, o perfil do candidato. Muitas vezes as empresas acham que, cara, contrata rápido, precisa crescer, traz o primo, traz aquele seu amigo, nem sempre ele é a melhor opção. Eu tive um caso agora, por exemplo, do RH, que eu tinha certeza que um candidato que eu tinha indicado para uma vaga ia entrar. Cara, tava tudo certo, o RH disse que não. Na última etapa, um teste feito, disse que não. E que faz parte da métrica da empresa. Então é muito importante cuidar disso. Depois, uma vez que você contrata a pessoa, né, você tem que dar todos os treinamentos, tem que ter um time muito bem capacitado, mas também muito ligado ao que a empresa espera dele. Então você tem uma comunicação muito assertiva, você tem um time muito alinhado, você tem muito fluido, é muito importante. E se você acha que comunicação assertiva simplesmente é falar, se adaptar à pessoa, não é. Muitas vezes é comunicar o óbvio para ela. Então é muito importante ter uma documentação de vendas rica para que a pessoa saiba qual que é a receita de bolo para chegar até lá, né? E obviamente, dependendo do seu produto, ele vai precisar de uma receita de bolo ou não. Então cabe a você determinar isso. E uma outra coisa é você ser o exemplo. A primeira gestão é fundamental para que um time de vendas performe. É o tal do walking the talk. Você precisa ser o exemplo, você precisa executar o que você pede para que executem, você precisa fazer o time fazer. Então é fundamental esses 3 pilares, que é recrutamento, questão de alinhamento cultural e a questão de gestão, para que no final do dia o ser humano ele esteja no centro e ele consiga performar. Que não adianta nada você lá treinar o cara, não adianta nada você capacitar, você ter um produto bacana se você não tem um time engajado, entendeu? E eu não tô falando dessas coisas de faca na caveira, subir na mesa, apertar a buzina, ficar até meia-noite, não. É o time acreditar no que ele vende, acreditar na solução. É o time ficar apaixonado pelo problema do cliente. Quando você tem um time apaixonado pelo problema do cliente, as coisas se transformam. Isso é muito importante, isso é muito legal. Eu vou dar um exemplo bem bacana. A gente tem, dentro dos quase 100 vendedores na SkyOne, tem um time novo, né? Time de pessoas que estão lá há menos tempo. E ontem um deles virou e falou: Bruno, vem aqui comigo, eu quero te mostrar uma coisa. E ele falou: olha, é uma surpresa que eu tenho pra você. Eu falei: opa, uma surpresa pra mim? Como assim? Ele me levou no lugar e a gente tá na véspera de carnaval. Não sei quando você vai assistir esse podcast, mas aqui há alguns dias no carnaval. Ele falou: olha, a gente compôs um samba enredo pra SkyOne. Caramba! Aí você pensa assim, porra, o cara, em vez de estar ligando para cliente, batendo meta e tá compondo samba enredo, mas eu tenho certeza que ele fez isso fora do horário de trabalho. Mas sabe o que é o mais legal? O mais legal é a pessoa viver isso. E o samba enredo era falando dos produtos, das soluções. Então esse engajamento, time de vendas, vai além de qualquer outro ponto. É super importante ter um time focado no resultado, mas que viva os valores da empresa, que queira de fato contribuir, que queira de fato engajar. Isso é extremamente importante. A gente fala do skin the game, né? E não só no Technicase a gente fala muito sobre isso, né? Mergulha no negócio, não fica só com fone de ouvido programando, tentando. Cara, entende o problema, entende qual dor você vai de fato. E eu entendo que as pessoas, por exemplo, no trabalho remoto e presencial, eles queiram mais qualidade de vida trabalhando remoto. Eu entendo isso é muito legal. Para vendas, eu sou muito no modelo antigo, no modelo tradicional, onde você não tem que estar no escritório, não tem que estar em casa, tem que estar na frente do cliente. E hoje os clientes, eles aceitam visitas, eles aceitam te receber, né? Então é fundamental que o comercial ele entenda o processo de venda, entenda como ele consegue estar cada vez mais próximo do cliente. O cliente não está, ele tem outro estado, cara, tem que estar no escritório.
para poder sentir, para poder respirar, para poder engajar com o pessoal. Obviamente precisa ser todos os dias, né? Mas eu brinco que aqueles que estão mais próximos são os que normalmente têm mais oportunidades. É isso. Muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. É difícil, né, cara, a gente encontrar pessoas com esse perfil, né? É, super. É super. Você comentou que o RH, por exemplo, na última etapa, às vezes não aprovam uma pessoa que para você era ideal. Era ideal. Mas não significa que tem que ser presencial todo dia. A gente tem times na SkyOne que ficam quase 100% remotos de venda e vão super bem também. Mas eu entendo que precisa ter uma gestão diferente quando a pessoa está muito remota. Né? E o presencial é sempre mais bacana em termos de troca de experiência. Eu gosto muito do presencial. Na verdade, eu sempre gostei. Né? Eu acho que é muito mais fácil de resolver as coisas, né? Olho no olho, enfim. Né? Grandes empresários também preferem, né? Então é difícil. E tudo isso tem a ver com comunicação assertiva, né? Muito. Ou um superpoder é a comunicação assertiva, Bruno? Qual, na tua opinião ali, quais resultados tudo isso traz, enfim? Eu acho que uma comunicação assertiva, ela é uma comunicação que se adapta, né? Você precisa estar adaptado à linguagem daquele que você fala. Ao mesmo tempo, você precisa falar o óbvio, você precisa deixar muito claro o que precisa ser feito, o que está ali por trás. Ao mesmo tempo, ter um canal de comunicação aberto para feedback, né? Então, feedback seu para o colaborador, feedback do colaborador para você, do gestor, da direção. A comunicação tem que ser muito fluida. Se você não tem uma comunicação, você acaba criando problemas, criando barreiras ali para que os times performem, né? Por isso que o presencial muitas vezes facilita muito, porque a gente resolve questões de comunicação ali na hora. Não precisa marcar uma agenda, não precisa ver um dia. Não, cara, na hora ali a gente vem aqui e resolve e tá tudo certo, né? Então são 3 pontos que são super clássicos, super tradicionais, mas precisam ser colocados, porque se você tem uma empresa que não se comunica bem com o colaborador, que você não tem uma autogestão, que está alinhado com uma média gestão, está alinhado com o time ali que está trazendo resultado, você acaba tendo um problema, você cria problemas culturais, inclusive ali, que a gente sabe que existem conversas paralelas e tudo mais. Então, ter todos os indicadores muito bem à mostra, os objetivos da companhia, processos, então isso de fato facilita a vida de todo mundo. Muito legal, muito legal. Como que a inteligência de negócio, né, ela pode ser utilizada para identificar novas oportunidades de vendas ou melhorar a performance da equipe? Cara, essa pergunta é muito legal, porque quando a gente fala de inteligência de negócio, antigamente era você pegar o carro, visitar os seus clientes, voltar com um pedido e falar assim, olha, escutei nos clientes que eles estão precisando de tal coisa. Sim. Né? Hoje em dia, a inteligência de negócio passa muito por estudos, passa muito por dados do mercado. E quando você fala em dados, não tem como você não associar a inteligência artificial. Só que utilizar a inteligência artificial de qualquer jeito não é a melhor forma, né? Então é preciso que você crie de fato uma cultura de dados para você conseguir trazer muito mais insights de inteligência de negócio ao seu benefício. Vou dar um exemplo. Hoje tem agentes de inteligência artificial que possibilitam que o vendedor, o gestor, se comuniquem, conversem com esse dado, conversem com esse assistente de vendas. Para quê? Para descobrir onde está o melhor cliente, para descobrir o que ele tem que vender hoje, para descobrir quanto próximo, quão longe ele está de uma meta de vendas, tudo isso de uma forma fácil via WhatsApp. Então, são processos que até você chegar e construir uma inteligência artificial que faz tudo isso, precisa de uma governança, precisa que a empresa seja estruturada em termos de dados, né? Então, mas isso é um exemplo de como hoje a inteligência de negócio ela vai além do que simplesmente você escutar o cliente. É importante você utilizar as ferramentas para ter os insights e para ter respostas rápidas para o teu negócio crescer. Que legal. E na sua experiência, assim, quais são os maiores desafios, né, que as empresas enfrentam para adotar uma solução correta, né, na nuvem, e como vocês ajudam a superar esses desafios? Olha, todo mundo já usa nuvem. Se você não usa nuvem, você está usando nuvem e não sabe, né? Só que empresas hoje em dia precisam utilizar a nuvem
de uma forma mais estruturada, né? Quando você tem, por exemplo, um RP que precisa melhorar a performance, que precisa melhorar a continuidade do seu negócio, precisa garantir segurança, a nuvem é super aliada a isso. Super. Só que subir para a nuvem de qualquer jeito não é a solução. Então você precisa de um time, você precisa de governança, você precisa de certificações, você precisa de processo, você precisa de controle de custo. É muito detalhe, é muito detalhe. Então, o melhor modelo é quando você busca uma empresa que simplifique tudo isso. A SkyOne ela ajuda muito o mercado nesse sentido. Desde uma pequena empresa até uma grande corporação, a gente tem exemplos muito legais de como a migração em nuvem, por exemplo, salvou ambientes que estavam parados em poucas horas, ou ambientes que estavam custando demais e estavam degradando os resultados financeiros da empresa, até problemas de cibersegurança, né? Tudo isso porque a gente tem um modelo de processo, a gente tem uma questão de plataforma, de automação, que se adequa muito ao momento do cliente, né? Então, quando a gente junta tudo isso no modelo eficaz, multi-cloud, olhando nuvem pública, olhando um modelo que de fato seja moderno, seja pró-negócio das empresas, cara, a chance de ter um sucesso é muito grande, muito grande. Então, você trabalhar essas questões de olhar o seu cenário atual e buscar o que a gente chama de inovação incremental, né, é essencial para o teu negócio estar cada vez melhorando. Eu acho que você comentou e conhece bastante de nuvem, né? Então, a gente já tem, sei lá, Amazon, Google, Microsoft, Oracle, Alibaba, Huawei. Alibaba acho que não sei, não está crescendo tanto, né? O que você... Eu não vejo mais, eu não escuto mais isso, Alibaba, talvez mais Huawei. Nuvem é um mercado muito amplo, né? Você vê players que não são nuvem falando que são nuvens. Você vê big techs que chegam no Brasil, obviamente, buscando seu espaço. Huawei, Alibaba, são exemplos de empresas chinesas que estão buscando seu espaço no Brasil muito com nicho de mercado. Sim. Então, você pega a Tencent, por exemplo, olha muito mais a parte de streaming de vídeo, por exemplo, né? Você pega a Huawei, está muito mais ligado ali em empresas de telecom. Então, você tem nichos ali dentro do modelo de nuvem, mas as quatro mais consolidadas, os líderes do Gartner, que é Oracle, Microsoft, Amazon e Google, de fato elas dominam porque elas conseguem ter uma evolução tecnológica maior, elas são mais ágeis, ao mesmo tempo elas são mais complexas. Então vocês precisam de uma empresa que esteja no meio do caminho, que seja especialista justamente para poder te entregar todo o potencial que a nuvem pública pode dar para o seu negócio, né? Então, eu vejo muito erro de projeto, do tipo assim, o cliente está usando um recurso super caro de uma nuvem que poderia estar sendo utilizado em outra com 50% de custo, e que é uma das líderes do Gartner, por exemplo. Então, a gente tem esses insights, essa cara de olhar do projeto como mecânico. Você leva o seu carro, você leva sua BMW, sua Land Rover, ou seu Fiat, qualquer carro. No mecânico especialista, ele vai abrir o capô e vai ligar vai bater a chave do carro e ele vai achar o problema no ouvido. Sim. A gente olha o projeto e fala assim, cara, tem isso de melhoria. Que é a história de se apaixonar pelo problema do cliente, né? A gente está muito ligado a como a gente consegue melhorar a vida do cliente para que ele tenha hora de sono, por exemplo, uma vida mais simples. Perfeito, né? Perfeito. Acho que é um pouco da realidade que a gente vive. Eu tenho alguns clientes, né? E a gente vem escutando muito da maioria deles, né? Google tá caro, Microsoft tá caro, gasto muito dinheiro com cloud, enfim. Eu venho percebendo que você comentou da Oracle, né? Que também é uma das líderes do Gartner. A galera tá pensando e migrando para Oracle, assim. Muita empresa grande, cara. Tá acontecendo muito isso. E tem uma coisa interessante, que as nuvens antigamente elas eram silos. Então a AWS usava os recursos dela, a Microsoft só era SQL, Google tinha rixa com a Oracle. Hoje não. Hoje todas cooperam entre si, porque elas entenderam que tem que ter uma visão pró-cliente. O cliente ele é mandatório, ele é o rei. Então, o cliente hoje ele pode ter workloads em Microsoft rodando, Windows rodando na Microsoft, banco de dados rodando na Oracle. Tudo através conectado, nuvem com o máximo de performance, máximo de
de resiliência e pró-cliente. Então, hoje é muito fácil você construir um ambiente que seja multi-cloud e pegando o que há de melhor no mundo de cada uma delas, né? Só que, ao mesmo tempo, isso se torna mais complexo. Como você simplifica isso? Através de empresas como a SkyOne, por exemplo. Então, hoje a gente tem parceria com todos os providers, muito foco, qual o olhar do cliente que eu preciso levar aquele projeto. Tá? Então, a gente consegue ter um olhar assim, mais agnóstico, mais amplo, sempre pró-cliente. Legal, muito legal, muito legal. E eu vou falar uma coisa sobre métricas, né? A gente, na área de tech, ou muito mais para o desenvolvimento de sistemas, enfim, a gente olha para cycle time, lead time, throughput, enfim, métricas de desenvolvimento ágil, né? Quais métricas vocês usam, assim? O que você acha? Óbvio, né? Toda a parte de vendas é super importante, né? Acompanhar métricas, enfim. Mas que dicas você dá? Que métricas você gosta de acompanhar? Eu acho que o time de vendas, ele é um time que tem que estar focado em meta, em resultado, né? Quando você tem, por exemplo, uma meta, no caso da SkyOne, que a gente tem um crescimento, que é público isso, muito acelerado, a gente utiliza muito dados de crescimento ano a ano. Então, quanto eu vendi esse ano em janeiro, quanto eu vendi em janeiro do ano passado, por exemplo. Perfeito. Então, é year over year. Ao mesmo tempo, a gente consegue olhar revenue next 12 months, ou seja, qual a projeção de crescimento de revenue dos próximos 12 meses. Ao mesmo tempo, o time de vendas que não consegue mensurar o quanto ele gera de novos negócios, por exemplo, de proposta, de orçamentos por mês, ele não consegue controlar qual a previsibilidade daquele resultado ao longo do tempo, né? Tem uma coisa que é lei lá na SkyOne, por exemplo, que é a forecast, a curacidade. Cara, a gente tem que ter uma curacidade de 90% em cima do que eu vou vender todo mês, todo quarto. Uhum. Eu não consigo, por exemplo, pegar e colocar um negócio, vou vender esse mês e me fala assim, o cliente não fechou. Isso é sinal de que eu não estou controlando meu processo de venda. Eu não me dediquei a resolver o problema do cliente, eu não identifiquei quais são os decisores, eu não identifiquei se o cliente tem um orçamento, eu não dediquei se eu tenho algum outro risco de algum outro projeto que está rolando no cliente competindo com o meu. Então é super importante que o vendedor esteja dentro do processo de venda, né? E o que isso tem a ver com indicadores? Tudo que você não mede, você não cobra. Então é importante que a gestão ela tenha em mente esses números, quali e quantitativos. Um outro número super importante é a relação de CAC e LTV. Então, quanto que eu estou gastando de marketing, quanto que eu estou gastando de despesa de vendas e que de fato eu estou mantendo, né? E que de fato está trazendo resultado para o meu crescimento, né? Você tem como crescimento um dos seus objetivos é rentabilidade, né? Às vezes você pode ter está muito mais focado em rentabilidade. Você pega o mercado automotivo, por exemplo, lojas de carros, saindo no mundo de tecnologia, mas que está cada vez mais tecnológico, né? E indo para o mundo de automóveis, por exemplo. É muito mais negócio, às vezes, você vender menos com a rentabilidade, com preço maior, perfeito, do que você ganhar em escala tendo prejuízo. Então, toda essa relação se aplica muito ao mundo de tecnologia também, né? Muito legal. Então, olhando muito para essas dicas que você deu de vendas, acompanhamento, métricas, empreendedorismo, enfim, a gente cai num tema que é muito relacionado a pessoas, né? Sim. Porque tudo isso é feito por, literalmente, pessoas, né? 100%. E como que você acompanha o teu time? Como você integra os feedbacks, né? Como que você acompanha todo esse processo, enfim? É um desafio, né? Quando você fala, por exemplo, em integração de feedbacks, seja de cliente, seja do próprio time, para que você tenha uma melhoria constante, de fato você tem que estar muito amarrado de forma de processos, de forma de sistemas. Então, a gente é muito parceiro, por exemplo, do RH. A gente tem um processo, por exemplo, a cada 6 meses, de fazer uma avaliação 360. De, no dia a dia, ter uma cultura de feedback, ter uma cultura de comunicação, ter uma cultura de identificar oportunidades de melhoria. Então, isso é algo que precisa ser cultural, precisa estar muito bem documentado, por exemplo. Então, você tem que olhar o NPS interno para identificar a satisfação do seu time. Você tem que ter o NPS externo para identificar
qual a satisfação do seu cliente, né? Perfeito. E ter ferramentas relacionadas à gestão de NPS, à gestão de feedback, seja ligados a RH, seja ligados a Customer Success, é fundamental para você ter o desenvolvimento dos clientes. Hoje, a gente está falando de indicadores. Hoje, um dos indicadores mais importantes que a gente tem na companhia são ligados a cancelamento. Não adianta nada você ter uma empresa altamente escalável, que vende muito, que cresce muito, sem cuidar da manutenção dos seus clientes. Então, a gente tem grandes exemplos de mercado, de empresas que vendem horrores, mas também cancelam horrores. O cliente entra pela porta da frente e sai pela porta do fundo. Exato. Você está enxugando gelo. Exato. Você está botando 1.000 para dentro e tirando 600. Tirando 300, a conta não fecha, porque no meio do caminho você tem pessoas, você tem um custo alto para a manutenção das despesas, você tem a máquina rodando, né? E no final do dia não é só o quanto você vende, é o quanto você fatura. Então o crescimento é muito importante que ele esteja ligado a uma questão relacionada à manutenção de cliente, que é o NPS e o churn. Você tem um churn, você pega o benchmarking, onde você tem grandes empresas de software que cancelam 1,5% ao ano, por exemplo, é um indicador que você pode ter como referência. Mesmo? De 1,5%? Esse é um indicador, em torno de 1,5%. Dos clouds, dos grandes... Eu digo não dos clouds, mas empresas de SaaS, por exemplo. SaaS. Né? Empresas de sucesso de SaaS, né? Porque você tem empresas que cancelam 10%, 5%. Então, lá na SkyOne, por exemplo, o nosso churn é super baixo, bem mais baixo que isso. Por quê? Porque a gente mantém os clientes sempre com uma comunicação aberta, sempre com feedback de melhoria. Então, todos os nossos investimentos são para melhorar a experiência do cliente. Lembra, a gente trabalha com clientes em operação crítica, a gente trabalha com dados sensíveis. Se eu não tenho um time muito bem alinhado com o cliente, você tem uma perda de confiança e o cliente vai embora. Difícil. Ele não vai embora por preço, ele vai embora por perda de confiança. Então, o nosso trabalho interno é muito ligado a manter o cliente sempre alinhado, sempre confiando no que a gente pode entregar no final do dia. E, na tua opinião, um Key Account, por exemplo, ele vai e faz a venda, né? Sim, adoro. Nossa. E aí depois isso é passado para um time de Customer Success ou não? Ou esse Key Account deve acompanhar day by day essas visitas, esses projetos? Qual que é a melhor estrutura na tua cabeça? Legal. Aí vai muito do teu perfil de cliente, por exemplo, né? Se você tem um cliente muito, vamos chamar assim, muito fragmentado, onde você precisa ter uma venda de escala, onde você tem tickets muito pequenos, a automação de muitos processos, aí vem a inteligência artificial, por exemplo, como canal de comunicação com o cliente. É fundamental você estabelecer junto também com um suporte mais humano, né? Vale a pena, por exemplo, estabelecer um grupo de clientes para que você esteja em contato? Com certeza vale, né? Agora, se você trabalha no mercado mais B2B, olhando o mercado mídia, enterprise, eu entendo que o processo de venda não é um processo transacional, é um processo que começa através de relacionamento. Então, você tem um cliente que se relaciona com você, depois ele te reconhece como solucionador daquele problema, aí depois vem a questão da venda. E quando você cria uma relação de confiança com o cliente, é difícil sair dela. Então, é importante que você mantenha esse relacionamento pelo menos durante um tempo. Só que se você tem um time muito hunter, não dá para você ficar investindo seu tempo só se mantendo com a base que já você vendeu, buscando novas vendas, né? Então é importante que você também passe para um time focado. Então, por exemplo, lá na SkyOne, a gente tem um time que só cuida de contas estratégicas da base. Então, esse time vai fomentar o quê? A satisfação desse cliente e se apaixonar por novos problemas que o cliente venha a ter. Então, é um trabalho onde você tem um Key Account que faz a venda, fica mais um pouco e depois passa para um time de CS, um time de base, de farmer. Mas se você não tem uma estrutura, é importante você sempre estar em contato com o cliente, tá? Que legal. Isso é bem difícil, né? Você conseguir... É muito, porque ao mesmo tempo o cliente fala, não, o cliente é meu, mas cara, não é da empresa o cliente, mas você é o guardião. E hoje, quando você olha, por exemplo, na SkyOne, não é um time que vende, a empresa inteira vende. A gente vende desde o dia que eu prestei um suporte técnico de excelência para um outro cliente que indicou um cliente novo.
Então, o engajamento dos 500 colaboradores é fundamental. Então, você ter, por exemplo, reconhecimento em termos de PLR, em termos de bons salários, de benefícios, é fundamental para ter a máquina rodando. Muito legal, muito legal. E que conselhos você daria para uma empresa que está começando, né? A implementar tecnologias de nuvem e suporte também? Assim, o que você... Você já falou um pouquinho, mas assim, muito mais centralizado. Olha, uma dica que eu dou é assim, busque parceiros que possibilitem que você integre sistemas. Busque soluções que são integráveis, ou seja, que você consiga plugar e montar Legos. Porque hoje o nome do jogo, a regra do jogo é versatilidade. Você precisa muito fazer com que os sistemas conversem entre si. Não tem como você, por exemplo, contratar um e-commerce que não converse com o seu RP e não esteja ligado ao seu CRM. Não tem como. E você precisa governar isso tudo. Então, muitas vezes você crescendo sua empresa e ela for uma empresa de tecnologia, você precisa também estar ligado, por exemplo, a ferramentas que possibilite melhorar a gestão de tudo isso, né? Então, sempre procure sistemas que são fáceis de integrar para que você extraia o melhor de cada um desses sistemas e que eles se conversem, ao mesmo tempo que você consiga construir ferramentas e integrações que sejam pró-negócio, né? Perfeito. De novo, sempre com o cliente no centro, sempre pensando qual problema eu vou resolver esse cliente hoje. Muito legal, muito legal. Galera, se você pensa em desenvolver sistemas do zero, literalmente integrados e escaláveis, contata o time da Land, aqui landtech.com.br, que a gente vai te ajudar. Eu coloco um desenvolvedor com você. Se você não gostar, eu troco esse desenvolvedor e não cobro nada. Eu literalmente garanto que ele tem o hard e o soft skill para estar aí com o teu time, tá? Legal, Brunão. E assim, que conselho você dá, né, para grandes empresas? Então, vamos pegar um big retailer aí no Brasil. Legal. Esses caras precisam, a margem é muito baixa, né? 3%, muito. 5%, talvez um gigante, sei lá, Açaí, Atacadão, né? Baita marca que eu gosto muito. Margem baixíssima e cloud sempre crescendo. Eu acompanhei isso, assim, e é um medo, assim, que a empresa tem o tempo todo, né? Porque o CFO vai lá e bate na porta e, ó, esse OPEX aqui, meu amigo, só cresce, reduz isso daí, né? Como que vocês ajudam as empresas a trazer eficiência? Legal. A gente começou a conversar com o varejo em termos de cloud em 2015. Então, 10 anos atrás, a gente começou a entender e mapear quais eram os problemas que a nuvem poderia resolver para os clientes, quais eram as dores que eles precisavam resolver. E a principal, na época, era a resiliência, né? Segurança e o custo para manter tudo isso ligado. Você manter uma estrutura refrigerada, sempre atualizada, com segurança, com redundância de energia elétrica, com conectividade, é super complexo nas empresas. O varejo nem se fala, você acabou de citar que é uma margem super baixa, 3%. A gente viu, então a gente acompanhou de 2015 para cá uma jornada muito efetiva de clientes de varejo para a nuvem. Hoje a SkyOne, ela possui centenas e centenas de grandes redes de varejo aqui com a gente. Até vou corrigir, não só das grandes, mas das pequenas redes até grandes redes. Porque a gente entende que nuvem é algo que precisa ser democratizado, então a gente consegue trabalhar esses projetos de A a Z. E as grandes redes de varejo, ela tem uma complexidade maior, obviamente que tem, né? Mas quando a gente traz um modelo de nuvem que simplifica essa realidade, com projeto bem desenhado, com processos muito bem escritos, com times adequados, com bastante eficiência em termos de recursos de nuvem, um desenho do projeto, ele se torna um sucesso. Não adianta nada você falar, cara, eu quero ir para a nuvem, mas você não tem o time correto, você não conseguir extrair o melhor da nuvem, e no final do dia você pagar muito caro por isso, né? E não ter aquilo que a nuvem te entrega. Então, a pandemia ela deu uma boa acelerada nesse sentido, né? Entre 2020 e 2022, migramos dezenas de redes de varejo de grande porte, continuamos migrando essas redes. Eu tenho redes que ficam em Minas, redes que estão em São Paulo, várias redes do Nordeste, redes do Sul, da região sul do país, Centro-Oeste, pessoal do Centro-Oeste, um grande abraço, pessoal do Big Box, pessoal do Atacadão Dia a Dia, pessoal do Dona de Casa. São 3 redes que eu tenho um carinho do coração, eu sou meio aqui de Brasília.
Eu abri esse mercado lá para a SkyOne e hoje é um grande sucesso. A gente tem Tatico, acho que fechou com a gente também agora. Tem 3, 4 redes, são sinônimos de qualidade lá. E é muito prazeroso você ver que você faz a diferença na vida dessas pessoas, né? A partir exatamente da construção de uma empresa como a SkyOne. A gente nasceu para resolver o problema dos clientes, simplificar a vida deles. E hoje a gente tem cases muito práticos de como isso, por exemplo, acontece. Hoje eu vejo diretor de rede de supermercado de tecnologia viajando para pescar. Até um tempo atrás, isso era um absurdo. Era um absurdo. Sim. Mas é um pouco disso, assim. Varejo tem a margem muito baixa, ela não tem muita margem de manobra, então ela precisa começar um projeto super eficiente e a gente tem as ferramentas, a gente tem o time, os processos para construir isso para eles. Muito legal, muito legal. E por fim, não menos importante, mais de 40 minutos aqui, é super rápido, né, com você. Como que você enxerga o futuro das vendas, né? Especialmente olhando para o cenário, né? Nessa rápida evolução tecnológica, né? Como que você enxerga tudo isso, o futuro? A gente fala muito da sinergia homem-máquina, né? Onde vendas não é só a habilidade do ser humano se comunicar, de influenciar as pessoas, né? Obviamente, você tem que se apaixonar pelo problema do cliente, se apaixonar pelo cliente em si, pela pessoa física, no sentido de ajudá-lo. Ele tem que te ver como colaborador. Mas se você não tem as ferramentas corretas, se você não tem um sistema, se você não tem as integrações, se você não tem os dados e a inteligência artificial trabalhando ao seu favor, você vai perder uma grande oportunidade de mercado. Então é muito importante que as empresas entendam isso, invistam nisso. Para quê? Para que elas consigam tornar a vida do vendedor mais eficiente e conseguir extrair mais do seu time de vendas, né? A tecnologia, no final do dia, ela não está aqui para tirar emprego, está aqui para facilitar o trabalho do homem, para possibilitar trocas como essa que a gente está tendo aqui. Se não fosse a inteligência artificial, talvez a gente não estivesse aqui hoje. É verdade, né? Verdade. Então, é uma dica que eu dou, não conte apenas com as pessoas nesse sentido. Olhe o quanto que dados, o quanto que a inteligência artificial pode aproximar você de outras pessoas, daí transformar o futuro das empresas. Perfeito. E dados extremamente importante, turma. Você centralizar isso, né? Ter ferramentas como o MDM da vida ou, né, outra estratégia que você toque dentro da tua empresa, né? E ter empresas como a nossa para te apoiar, né? Para você seguir e ter estratégias muito mais rápidas, né? Para tomar decisões rápidas, tá? Bruno, obrigado, cara. Foi muito legal. O tempo voou com você. Cara, muito bom. Muito legal. Valeu mesmo, tá? Quer deixar alguma dica pra galera? Falar alguma coisa? Eu queria que você sempre focasse no ser humano. Um olhar de time, um olhar de pessoas, um olhar de problema. É o que faz de fato a diferença no dia a dia. Porque no final, as empresas crescem, mas as pessoas crescem junto com elas. Né? Muito legal. Sim. Então, ter o reconhecimento, ter uma comunicação assertiva faz toda a diferença dentro de uma empresa. Oportunidade, né? É isso aí. Tchau, galera. Segue e compartilha o link aí. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço.